tratados que eu posso de auxiliar e de ajudar nessa muita mais. Muito obrigado. Boa noite a todos os irmãos e irmãs aqui presentes, os nossos irmãos desencarnados também. É uma alegria retornar ao Cereiro de Jesus, uma casa que eu tenho um carinho, sempre disse isso, muito grande, especial. É bom rever corações amigos, sentir falta de outros também aqui. Espero que estejam bem, mas é muito bom retornar e retornar para podermos compartilhar de reflexão acerca desse homem, né, que esteve aqui na Terra conosco. Falar sobre Jesus é difícil, mas ao mesmo tempo gratificante. Difícil porque tentar falar sobre o homem mais perfeito, mais puro, que mais amou nessa terra é um desafio muito grande para quem está tão longe disso. Mas gratificante porque a gente vai, cada vez que fala, que lê, que escuta, que tenta compreender, a gente vai tentando absorver um pouquinho, sentir um pouquinho mais, e tentando se conectar mais com esses canais superiores que nos levam à elevação dos sentimentos, dos pensamentos, e, consequentemente, das nossas ações e palavras. Tem uma reflexão que o nosso irmão Haroldo Dutra traz, uma palestra, eu gostaria de começar com ela, em que ele coloca para nós essa questão do mal contra o bem. A importância de nós lembrarmos que o mal existe. Não é nossa tarefa hoje adentrar no que é o mal, nem será necessário. Mas é interessante entender que o mal existe. É interessante lembrarmos que existe essa luta, se é que assim possamos chamar, entre o bem e o mal. Porque nós estamos hoje vivenciando já há algum tempo o auge da transição planetária. A Terra, e aqui eu faço uma parte. Alguém aqui está vindo a primeira vez, ou está tendo o primeiro contato com o Espiritismo? Ou todos já têm contato há algum tempo? Todos já têm, né? Ótimo. Então nós estamos vivenciando o auge da transição planetária, onde o nosso planeta está passando de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. Nesse auge da transição, observa-se que já vem ocorrendo há algum tempo uma mudança na estratégia do mal. Antigamente, o mal fazia com que o homem, o ser humano, combatesse frente a frente o bem. Como assim? Ele dizia: não seja bom, seja egoísta. Aquele que chega primeiro bebe a água mais limpa. Pense em você primeiro antes dos outros. Se proteja. Então, o mal estimulava você a se colocar no centro, a pensar em si e não pensar nos outros, a não praticar o bem que Jesus nos ensinou. O bem, por sua vez, como sabemos, nos ensinava o quê? A ser bom para com todo mundo, a perdoar as ofensas que recebíamos e a sermos indulgentes para com as imperfeições alheias. Afinal de contas, essa é a caridade segundo entendia Jesus, conforme está em O Livro dos Espíritos. Só que o mal percebeu que essa estratégia não estava muito eficaz. E então ele mudou. Porque há inteligência no mal. Não nos enganemos. E aí ele mudou essa abordagem. O que foi que ele fez? Ele falou: não existe mais conceito de bondade. Não existe mais uma definição. Bondade é o que você quiser. E então, cada um tem o seu conceito de bondade. Não existe mais um referencial, não existe mais um parâmetro
Cada um pensa o que quiser e vive como quer. Afinal, se cada um pode criar aquilo que é necessário para você, que é melhor para você, para que uma referência? Para que um parâmetro? Para que um modelo? Para que um guia? Essa estratégia do mal, veja como ela é mais inteligente, mais sutil, porque ela liberta de certa forma. Não, então, o bem para mim é isso. Se o bem para você é outra coisa, então se você estiver assim, você vai ficar bem assim, vou ficar bem de outra forma. Essa estratégia, essa proposta, conforme compartilho aqui essa reflexão do nosso amigo, é que vem arruinando as consciências, os lares, as comunidades e a sociedade. Porque uma vez que você aceita essa proposta, você está dizendo assim: eu não preciso de um modelo e de um guia. Só que aí, nós vamos puxar agora a outra ponta. Nós vamos relembrar, reavivar esse aspecto da doutrina que é tão importante, mas ao mesmo tempo tão esquecido. Porque se tem uma coisa que vem na essência da doutrina espírita, que vem no seu núcleo, é a ideia de que ela é 110, 120, 1000% baseada em Jesus Cristo. Eu estava vendo um trecho de uma entrevista de uma psiquiatra que nem é espírita. Ela é bem conhecida no Instagram, lá no Brasil. Não lembro o nome dela, peço perdão. E ela na entrevista falando que em contato com as religiões, ela se surpreendeu com o espiritismo, porque nunca viu uma religião que pregava tanto o Cristo. A doutrina espírita, todas as religiões, a doutrina espírita vem no caminho da evolução do pensamento religioso. Então, colocando nessa trilha, nesse caminho da evolução do pensamento religioso, nós vamos perceber que as religiões mais antigas nos trouxeram até aqui, deram a sua contribuição à nossa jornada, para que no século XIX, com o lançamento de O Livro dos Espíritos, mas não aí necessariamente, surgisse a doutrina para o público, que vinha romper barreiras, que vinha ampliar o espectro e a visão de todos nós. A doutrina espírita não é só mais uma forma de religiosidade. O papel da doutrina em si não foi criar os movimentos espíritas nas nações. O movimento espírita é um resultado e é necessário para a divulgação organizada e sistemática dessa doutrina. E que deve zelar pela sua pureza, não a confundindo e não a mesclando com ideias ou ideologias. Porque a doutrina está acima de tudo isso. Ela é a verdade. E ela não tem qualquer relação com as imperfeições humanas e os seus produtos sociais. Porque tentar colocar a doutrina espírita nas ideologias atuais aqui no mundo, para mim, é falta de senso. No mundo de provas e expiações, somos imperfeitos, nós queremos adequar a doutrina do Cristo às ideologias, seja de que lado for, para mim é insensatez. Então não nos esqueçamos de preservar a sua pureza. E um dos aspectos da doutrina, um dos mais importantes, é trazer Jesus como guia e como modelo. Ou seja, eu não preciso mais apenas adorar Jesus, venerar Jesus, cultuar Jesus ou idolatrar Jesus. Jesus não veio à Terra para ser colocado num pedestal. Tanto é que foi colocado numa cruz. Mas também não veio para ser crucificado nos nossos peitos, nas correntes, nas lembrancinhas, nos enfeites. Não estou criticando essa imagem. Estou falando para espíritas que entendem que Jesus é a referência, é o parâmetro, é o modelo a ser seguido. Porque essa foi a proposta dele quando veio encarnar aqui. Deixar para nós um exemplo vivo do que é ser um homem
de bem, ser uma pessoa de bem. Porque esse é o objetivo do Espiritismo. Formar seres humanos de bem. O Espiritismo não precisa praticar proselitismo, não precisa de membros, não precisa de auditórios e casas cheias. O Espiritismo precisa de praticantes, de verdadeiros seguidores de Jesus. É um engano nós adotarmos os aspectos religiosos das nossas irmãs no sentido de criar um movimento que nós vivemos, vamos continuar vivendo em repetição. Ah, agora eu sou espírita, porque eu vou à casa espírita pela semana, porque eu frequento. Eu estava num estudo numa outra casa, em outro estado, e uma irmã perguntou assim: como é que eu posso saber se eu sou espírita? Aí compartilhamos as respostas e eu coloquei assim para ela: eu vou compartilhar o que eu penso. Se você acredita nos fundamentos da doutrina, reencarnação, comunicação entre os vivos e os vivos, lei de causa e efeito, se você acredita nos fundamentos da doutrina, então você crê na doutrina espírita. Aí você frequenta o movimento. Eu creio que você pode dizer que é espírita, afinal, isso caracteriza o aspecto religioso. Eu frequento porque eu acredito naquilo que eu vivencio naquele lugar. Mas se você quer saber se você é verdadeiro espírita, aí eu uso as palavras que estão no Evangelho segundo o Espiritismo. É se você está se esforçando ao máximo para domar as suas más inclinações. Porque esse é o conceito de verdadeiro espírita, portanto, de verdadeiro cristão. No sentido de seguir Jesus, não no sentido religioso. Porque Jesus é o governador da terra, portanto, de todos, não só dos cristãos. É também governador dos muçulmanos, dos hindus, dos protestantes, dos católicos, de todos, dos ateus. Exato. Ele não pertence aos cristãos. Ele não é sequer uma figura cristã, apesar de terem feito isso dele. Então, se nós pegarmos essa perspectiva da doutrina, de ampliar todo o leque, e amplia. Porque veja que com a doutrina, o ser humano passa a enxergar o óbvio. Porque nós acreditávamos até um tempo atrás que Deus tinha criado inúmeras galáxias, sistemas solares e planetas para só habitar um e o resto ser enfeite. Para muitos isso ainda faz sentido. Que o homem não cria nada que não tenha utilidade, mas Deus cria. Essa é a inteligência humana. O Criador de tudo e de todos cria algo que não precisa, mas o homem não. Então hoje nós sabemos que todos os mundos são habitados. E graças ao James Webb, o telescópio, a gente sabe hoje que nós temos trilhões de galáxias, sistemas solares, eu nem sei dizer o número dos planetas. Então você agora já entendeu o seu lugar na obra de Deus? Nós somos criaturas, não criadores. Mas olha que interessante. Lembra que eu falei do mal e do bem? Olha a evolução do pensamento do mal. Antes nós tínhamos o quê? Deus como centro do universo. Depois colocamos o homem como centro do universo. Tiramos Deus e colocamos o homem. E agora? Jesus em nossas vidas
é primeiro reconhecer que nós precisamos dele. Não há outro modelo, não há outro guia. Não há outro ser humano, não houve espírito mais puro aqui na Terra para dar melhor exemplo do que ele. Mas por que é que a gente gasta tanto tempo, tanta atenção, tanta energia com os sábios e coaches do Instagram, da internet, do YouTube? Por quê? Por que que a gente se deixa levar pelas palavras e ensinamentos dessas pessoas? Não estou dizendo que não tem bom conteúdo, tem. Mas a minha pergunta é: quanto tempo você reserva para Jesus todos os dias da sua existência? Porque a prática comum religiosa que estamos acostumados, afinal já fomos ou protestantes, ou católicos, ou ateus, ou hinduístas, nós não sabemos, é a de só encontrar Jesus na casa. Ah, eu vou ali que eu vou encontrar com Jesus. Mas quem foi que disse que você não pode estar com ele toda hora, todo dia? Quem disse? Eu estou estimulando todo mundo a vir à casa. E vou explicar como. A vir à casa e vir mais. Não vim só para as palestras ou para o atendimento. Venha para os estudos. Porque como é que você vai seguir Jesus se você não conhece? Eu quero saber aqui se alguém já foi a alguma trilha numa mata selvagem com perigos de acontecer acidentes, de morrer, e foi sem guia ou foi com guia que não conhece, que não tem alguma referência. Alguém já foi? Tem esse corajoso aqui? Se você for fazer um tour numa trilha, no meio da floresta, olha lá tem uns perigos, gosta de aventura, vão lhe botar um guia que conhece o caminho até de olho fechado. Conhece cada pisadinha, cada cuidado para que você não se machuque. Aproveite o passeio, aproveite a jornada. Como é que você espera seguir o Cristo sem conhecer a vida dele? Sem estudar os evangelhos? Sem se aproximar dele? A gente não segue, a gente não conhece. Mais ainda, como é que eu vou ter um relacionamento com Jesus se eu não conhecer? Qual é o seu relacionamento aqui na Terra que você tem com alguém que você não conhece? Não dá para conhecer Jesus uma vez por semana, às quintas-feiras, à noite, ou às quintas e terças, ou às terças, quintas e sábados. Dá até dá, mas você vai desperdiçar uma existência todinha assim. Tem um conceito que eu venho criando de dieta espiritual. Eu criei porque eu tenho uma luta séria com a dieta corporal. Todo mundo percebe, né? Isso aqui vai e vem, vai e vem. Eu brinco que eu estou sempre grávido. Hora de 9, hora de 7, hora de 5, hora de 3, assim vai. Então, na dieta, eu percebi que a melhor mudança para mim seria eu trocar aos pouquinhos os hábitos. Trocar os hábitos ruins alimentares ou do ócio, né, ou do descanso, por hábitos mais saudáveis, tanto naquilo que eu ingiro como naquilo que eu vou praticar para poder ter mais saúde e envelhecer com mais saúde. E aí eu refleti depois, será que não é melhor fazer isso também na parte espiritual? Será que eu não deveria identificar quais são os momentos do meu dia a dia que eu posso tirar aquela atividade que mais me afasta de Jesus e colocar uma que mais me aproxima de Jesus? Porque há duas formas de nós identificarmos, pelo menos, tá? São as minhas conclusões agora. Se nós estamos perto ou não de Jesus. Uma tem a ver com o ambiente. Há ambientes que se propõem a
lhe aproximar do Cristo, verdadeiramente. Mas tem um outro aspecto interessante. Você tem que se sentir no ambiente, na proposta que é feita. As mãos que trabalham valem mais do que as bocas que oram. Não é que orar não é importante, pelo amor do Cristo. Mas sabemos que é. Inclusive como preparatório para o trabalho. Mas é preciso orar para pedir força, coragem, sabedoria, para amar, praticar o amor, porque caridade é amor em exercício. Diminuir a dor do outro, acalentar, diminuir a tristeza, o sofrimento, requer exercício, requer iniciativa, ação. Porque todos nós podemos ajudar. Não há um cristão, uma criatura na face do planeta que não seja capaz de identificar alguém que esteja sofrendo mais do que ela. Você já pode ajudar esse que sofre mais do que você. Só que a gente está muito preocupado em receber. É muito o que eu quero, o que eu preciso, o que me falta. Aí lembra que eu falei lá no início de que a gente pensava que era um planeta só restando em frente, mas na verdade são inúmeros planetas e humanos encarnados, porque a humanidade é geral. Espíritos encarnados e desencarnados. Lembra que eu falei disso? Então pega essa universalidade cósmica da criação do Pai de Deus e pensa assim, não é o que eu quero da vida, é o que a vida quer de mim. Para de perguntar o tanto que você quer as coisas e para observar tudo que já aconteceu e acontece na sua vida, para entender o que ela está dizendo para você. Porque Deus está te comunicando o tempo inteiro. Seu anjo guardião está o tempo todo ali, ô meu filho, vai para aqui, vai para cá, não, escolhe isso ou aquilo. Mas a gente está tão distraído, tão perdido com a abundância de informação e entretenimento do mundo, que não tem intuição para seguir o melhor caminho, para tomar as melhores decisões. E aí tem até medo. Ah, eu tenho medo de aquele trabalho de caridade, porque ali eu posso isso, ali eu posso aquilo. Não, mas ali eu posso não sei o quê. Hã? Quer se sentir preparado, então, para fazer boa escolha? Bota Jesus todos os dias na sua vida. Como? Realizando atividades que te aproximem dele aqui dentro. Começa assistindo. A gente vive na era da internet. Tem tanta palestra maravilhosa no YouTube, mas tanta de graça. Que eu imagino o tamanho do desperdício, que o povo não assiste. Livros em PDF, gratuito na internet, espíritas, e que possam ajudar. Enorme. Quase ninguém lê. Mas nós temos tempo para assistir o Campeonato Mundial de Clubes, as novelas, até as regravadas. Há quem enche o peito para dizer que assistiu a novela da década passada e a dessa está feliz, mas não lê o Evangelho. Aí na hora que a dor chega, aí agora vem o Marcos ruim, tá? O Marcos ruim vai falar agora, o verdadeiro. Eu estava só fingindo aqui para vocês. Mas vai dizer assim, agora vai a novela e acha a solução para sua dor. Mas aí esse não pode. Aqui tem que ser o Marcos que está tentando ser bom. O Marcos vai dizer, coloca mais Jesus na sua vida e você vai entender as suas dores. Você não vai encontrar entendimento, força para as suas dores e dificuldades nas coisas do mundo, não. Sinto compartilhar isso. Mas é muito difícil também conseguir conexão com o Pai e com Jesus de uma hora para outra. Você passa a vida inteira longe e de repente quer conectar. Jesus, agora eu estou precisando, chega para cá, quero entender tudo. Quero ter força, fé, confiança, quero acreditar de uma hora para outra. Tudo na natureza a gente aprende que é gradativo, que é investimento, é sequência. É a planta que tem que ter uma terra arada, cavar lá o buraco certo, colocar a semente, regar, botar sol, adubar, esperar o tempo, colher, plantar de novo.
A gente quer se relacionar com Jesus na hora que dói. Passa o tempo todinho brincando, na hora que dói, pá. Agora eu quero Jesus. É a fé do pedinte. Só lembra de Deus para pedir. Mas esse não é o Espírito. O Espírito entendeu que ele é o quê? Co-criador. Criador e co-criador. Ele faz parte da obra. Porque toda vez que você recebeu ajuda na sua vida, que Deus esteve na sua vida, você sentiu, foi através de alguém. Algum ser humano foi instrumento de Deus para ajudar você. Quando é que nós vamos estar preparados para sermos esses instrumentos também? Tem duas posições na vida. Duas. Ou você está caindo, ou você está subindo. Vamos refletir mais sobre onde estamos? Se estamos realmente buscando evoluir, ou estamos estacionados e, portanto, caindo, no sentido de cair, não de retroceder, mas de perder a chance de subir, porque vai passando e você vai ficando. Vários dados já revelam que nós somos repetentes. André Luiz, em suas obras, já tem obra compilada sobre isso. Nós somos repetentes, nós já estamos indo e voltando na mesma batida, não é de hoje. Talvez aqui, alguns aqui, já sejam escritas de antes, mas ainda estão apanhando. Por isso tem que falar, para ver se escuta. Porque quando ouvia de fora, não escutava. Aí está falando para ver se escuta agora que fala. Essa, essas são as nossas reflexões da noite. Essa é a nossa proposta. Relembrar, dentro do movimento espírita, que o mais importante é Jesus. Estar com Ele, seguir com Ele todos os dias da nossa existência. Não tem que escolher dia, tem que ser todos. Todos os dias nós tomamos decisões. Todos os dias nós ofendemos alguém, prejudicamos alguém, ferimos alguém. Se estivermos mais com Ele, tudo isso vai mudar. E tudo isso são as sementinhas que nós lançamos diariamente, querendo ou não. Porque nós somos semeadores o tempo todo. A questão é, qual é a qualidade da sua semente? Não existe inércia na obra de Deus. A inércia é uma ideia nossa. A inércia é um conceito da física, material. Na obra espiritual, estar parado é estar se prejudicando. Porque a obra de amor é de ação, é de atitude. E não de ficar contemplando e esperando as coisas acontecerem. Nem na sua vida, nem na vida dos outros. Então, que Jesus possa estar com todos nós, aqui encarnados e encarnados, todos os dias de nossas vidas. E eu espero, sinceramente, que o que eu falei hoje, para mim, possa servir para todos vocês. Muita paz. Queremos agradecer nossos irmãos pela belíssima reflexão.